avante, lutai, dizendo bem-vindos, filhos do meu Pai, avante, avante, lutai. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. Assembleia de Deus, plenitude, com brilho e de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Assembleia de Deus, plenitude, com brilho e de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Erguei a bandeira de Cristo, convictos do seu ideal, levando a palavra da vida a povos, nações sem igual. Os campos estão brancos pra ceifa, da seara é pra se trabalhar. E no grande dia os plenos irão pra sempre com Cristo reinar. E no grande dia os plenos irão pra sempre com Cristo reinar. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. Assembleia de Deus, plenitude, com brilho e de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Assembleia de Deus, plenitude, com brilho e de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. A paz do Senhor, amada igreja. Hoje, algo inédito, pelo menos para mim inédito. Culto de doutrina, culto em que os irmãos estariam chegando para nos confraternizar, os irmãos de nossas unidades, por ser o culto administrativo, mas Deus sabe trabalhar, Deus sabe como faz, e Ele tem nos alcançado. E vamos adorar o Senhor nesse culto, bendizer seu santo nome, esperar que Ele possa estar derramando da sua presença sobre nossas vidas. Deus sabe todos os propósitos que nós não entendemos. Eu poderia lembrar de nosso irmão Isanael ali em Caicó, junto com sua família. Não posso chegar até lá, mas hoje, com a graça de Deus, eu posso levar minha solidariedade, meu abraço a todos os irmãos da nossa unidade em Caicó. Da mesma forma em Currais Novos, com o nosso irmão Eliette e sua família. Nossos irmãos ali do Litoral Sul, felizes pelo restabelecimento do irmão Misael. Igrejas que nós amamos, unidades que nós amamos e não temos oportunidade de estar sempre juntos.
nosso pastor Jonatas ali, com aquele seu grupo, servindo e adorando o Senhor em Lagoa Salgada. Os jovens de valor, eles sabem por que eu estou dizendo isso. Graças a Deus pelo pastor ali de Macaíba, pastor Zé, sua família, por todos os líderes das nossas unidades. Que a paz do Senhor possa estar alcançando cada um dos nossos irmãos plenos. Da Grande Natal, chegando ali em Extremóis também. Pastor Severino, sua família, nossos irmãos que servem ao Senhor com tanta alegria. E aqui em Natal, Nova Esperança, pastor Ricardo, irmã Josélia, os irmãos que estão ali com ele. Na Nova Aliança, pastor Luiz Irineu, a sua esposa tão amada pela igreja, irmã dos anjos, graças a Deus. Que cada um seja confortado e abraçado pelo Senhor nesta noite. Momentos difíceis, mas em que o Senhor reverte o quadro. Estamos aqui hoje para adorar, para bendizer, para exaltar o nome do Senhor, que é digno de honra, de glória e de louvor. Temos irmãos também longe do nosso estado, e a palavra também segue para eles. Que o Senhor esteja confortando, consolando. Temos irmãos que são plenos na busca da plenitude de Deus, que não pertencem à nossa organização chamada DEC. Também sintam-se abraçados pelo Senhor nesta noite. E a palavra de Deus é rica. Eu gostaria de deixar um texto para os irmãos. Nesse momento que somos unidos por um só Espírito. Diz assim o apóstolo Pedro: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Guarde isso. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, guarde isso, por breve tempo, se necessário sejais conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Guarde isso. Redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Oremos. Pai bendito, ó Senhor, te entregamos este culto, Pai, clamando que o Senhor possa estar fazendo em nosso meio o teu querer. Recebe a cada um dos teus filhos nesta noite, Pai. Cada um que está, Pai, nesse momento, Pai, juntos em unidade de fé, unidade de espírito e unidade de propósito, te exaltando. Chega em cada lar, chega em cada família, trazendo da tua paz, trazendo o renovo e a restauração, Senhor Deus, trazendo a cada um aquilo que ele precisa. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar nosso Deus, irmãos. Irmão Carlos Roberto, juntamente conosco, bendizendo aquele que é digno de honra, de glória e poder. Amém. Deus nos abençoe. Graça e paz, irmãos. Hoje, dando início ao nosso culto de ensino da palavra, iremos cantar o hino da nossa harpa cristã de número 18, Grata Nova. Cantemos com alegria. Grata nova Deus proclama hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia deste Deus
o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com ofertas e obras mortas, sacrifícios sem valor, enganado pensa o homem propiciar seu Criador. Meios de salvar se inventa, clama e roga em seu favor. A supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Glórias a Deus, amém. Pai do Senhor, aqui estou de volta. Dia 20 de março tive um infarto, mas vocês oraram por mim e aqui estou novamente firme e forte para trabalhar na obra de Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de viver e agradecer a todos vocês que intercederam por mim, tá certo? Estou muito feliz por poder compartilhar com vocês o meu agradecimento nesse dia de hoje. Eu gostaria de ler a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, versículo 7, que diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, veja aqui a palavra de Deus nos orientando sobre imitar homens de Deus como os nossos pastores. Falando aqui dos pastores, que ensinam a palavra do Senhor, a sua forma de fé, a sua forma de viver e a sua fé. Quero parabenizar o senhor, pastor Gilson, que neste momento difícil você tem colocado em prática a fé, fazendo com que parte daquilo que Deus tem colocado em suas mãos transformado em diversos tipos de cestas básicas para todas as unidades, para todos aqueles para serem distribuídos àqueles mais necessitados, como também a contribuição dos diversos obreiros. O Senhor, de uma forma nenhuma, trouxe uma restrição
Ao contrário, o Senhor, nesse momento difícil, acrescentou ainda mais. Isso é fé. Isso é uma forma muito bonita, que é uma maneira que, posso dizer, uma maneira de viver que devemos imitar. Uma fé extraordinária. Então, que Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe toda esta igreja, todo esse ministério. E tenho admiração por aquilo que faço nesse ministério e também através da sua administração, meu pastor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E dizer que estou feliz por estar de pé e pronto para fazer alguma coisa para a obra de Deus. Não quero chegar diante de Deus de mãos vazias. Convido você também a trabalhar para Deus, trabalhar com fé, trabalhar com entusiasmo, com prazer, com alegria, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Deus abençoe a todos. Ore por mim. Amém? Aleluias, glórias a Deus. Que coisa boa, queridos, estar novamente participando com cada um e com todos de uma noite em que podemos, mesmo à distância, afastados fisicamente, integrados nesse mundo virtual, mas sentindo de perto a afetividade, o calor, a presença e o amor de Deus que emana de cada um e de todos. Nesta noite, neste culto, novas presenças, irmãos e irmãs queridas que não participaram conosco até hoje, estarão participando deste culto, além do pastor Nilton Baraúna, que abriu a celebração desta noite, nosso amado irmão Carlos Roberto, da guitarra, que já trouxe o seu primeiro louvor, e essa presença de surpresa para muitos, tenho certeza, do pastor Misael, de viva voz, após a alta, já reintegrado à igreja em Areis, dando assistência ainda à distância, através de videoconferência, através dos canais que ele utiliza com muita propriedade, alcançando as ovelhas queridas que estão ali no aprisco que o Senhor colocou nas suas mãos. Bem-vindo todos. Bem-vinda agora uma pessoa cuja voz é musical, e eu costumo chamá-la como ela se auto-apresenta, chamá-la carinhosamente para participar desta noite com louvor. Dó, Ré, Mi, Fá, Fabiana. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber, o conhecer
ser de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os teus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Só Ele, toda glória, todo louvor, toda honra, toda adoração, toda manifestação que sai do coração do crente fiel e chega até a presença do Senhor, revelando que o seu Espírito está conosco. E estando conosco, o seu Espírito nos leva sempre e permanentemente à adoração perfeita. Somos plenos da graça, da adoração, da presença do Senhor. Aleluias. Que bom ouvir a missionária Fabiana, que juntamente com o seu esposo, o diácono Urias, estão dando os primeiros passos em um ministério muito rico e muito belo que o Senhor tem preparado para eles. E é com alegria muito grande que nós temos a participação de Fabiana. Desta feita só, Urias estava servindo a pátria, levando a sua participação aonde é chamado para o bem-estar do povo, e ela ficou na retaguarda. E estando na retaguarda, traz para nós esse alerta de que qualquer coisa que nós façamos, que seja para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tivemos uma semana marcada por detalhes. Afinal, a trajetória da nossa vida, ela vai sendo montada como uma coxa de retalhos, onde nós vamos agregando peça a peça. Umas mais alegres, mais floridas, outras um pouco mais desbotadas, todas, entretanto, compondo o tecido da nossa existência. E nossa igreja viveu essa semana momentos especiais. E eu glorifico a Deus por esses momentos. E na mesma linha do louvor que acabamos de ouvir, damos a Ele toda a glorificação por um trabalho muito belo, muito lindo, muito especial, marcante, que nós tivemos a oportunidade de realizar ao longo dessa semana, sob a liderança da equipe que faz o Departamento de Ação Social da nossa igreja. Ali no Templo Sede, aos cuidados de duas mulheres de dedicação profunda ao reino e à igreja. A irmã Lelineide de Brito e a irmã Azenate Nana, que sempre está aqui trazendo o seu louvor
participando das nossas celebrações. Esta semana eles aceitaram o desafio desse pastor, ousado para muitos, mas um teste de fé para vários dos nossos amados irmãos e irmãs. Quando eu disse na abertura desse ciclo virtual que nós estamos vivendo uma nova experiência de fé, eu disse porque o Espírito me fez essa revelação. E nessa nova experiência de fé, rompendo a barreira da separação, a separação física, afastados dos templos, em todas as nossas unidades nesse estado, vencendo o isolamento dito social, nós criamos teias essas que vêm do mais íntimo de Deus através da sua palavra, teias de entranháveis afetos, que fizeram com que muitos irmãos e irmãs, ao longo desta semana, mesmo estando passando por vicissitudes, por provações, por dificuldades, colocassem em prática algo que é marcante no Novo Testamento, koinonia. E foi exatamente esse programa. Alguém chama campanha, eu prefiro não chamar campanha. Esse programa de trabalho, que eu entreguei como um desafio para o Departamento de Ação Social, para que, num curtíssimo prazo de uma semana, nós pudéssemos duplicar a quantidade de cestas básicas que são entregues a famílias carentes, claro, necessitadas, claro, que estão em todo esse estado. Aleluias! E eu acompanhei diuturnamente, às vezes entrando já na madrugada, fazendo as anotações, os registros e compartilhando com essas duas amadas irmãs já mencionadas, na certeza de que na sexta-feira, hoje, nós já teríamos alcançado o nosso objetivo, deixando ainda para amanhã, sábado, domingo, chegando até a conta corrente da nossa igreja, para que a gente pudesse fazer o que já foi feito. E eu dizia aos tesoureiros, queridos, vamos colocar em prática a fé. Até amanhã terá chegado o que nós precisamos. Mas nós tínhamos que comprar as cestas na quarta-feira. E fizemos isto. E pagamos antecipadamente. Na quinta-feira pela manhã, já estava sendo concretizado esse negócio. E ontem pela manhã, a tesouraria da igreja, representada pelo diácono Adamastor Nogueira, e a equipe diaconal, representada pelo diácono Elinaldo Nogueira, e o corpo de servidores da igreja, representado por João Paulo, fez algo que vocês vão ver através de fotografias, que vocês vão poder perceber. Há uma coisa que vocês não vão ver, não vão conseguir perceber, é o palpitar dos corações, a alegria das pessoas, a não ser por um flash da máquina que em um determinado momento captou um sorriso. Mas vocês não vão conseguir fazer aquilo que eu tive a oportunidade de ter, que é sentir no meu coração, através da voz dos companheiros que me telefonaram, manifestando a gratidão por aquilo que foi realizado.
Na verdade, não foi muito. Eu estimo que nós alcançamos 200 famílias. Mas para uma igreja numericamente da dimensão da nossa, em uma época como essa, chegar a 200 famílias, levando alguma coisa que está sendo necessitado por uma, por outra, e às vezes de forma diferenciada, porque as necessidades são diferentes. Mas Deus trabalhou na vida dos pastores, que vocês vão ver, recebendo aquilo que foi levado. Foi fotografado apenas as cestas básicas, mas chegaram também contribuições financeiras, entregadas em um envelope na mão de alguns, para que eles pudessem desenvolver a obra e fazer o reino maior. Vamos agora apresentar alguns slides. E ao longo desses slides, você vai poder perceber, e eu farei brevíssimos comentários à medida que eles estiverem sendo passados em forma de imagem diante dos seus olhos, apenas para elucidar algo que talvez a imagem não esclareça. Vamos aos slides. Koinonia, como já dito, é o nome desse programa, do Departamento de Ação Social da Assembleia de Deus, Ministério da Plenitude. Na quinta-feira pela manhã, aí está a picape do nosso amado irmão Adamastor, já quase que totalmente carregada para a primeira caminhada. Chegando em Areis, foi direto para a casa do pastor Misael Heleno, que há pouco tempo nos visitou, levando ali gêneros para Areis, para Recanto dos Pássaros e para Dendê e Urucará na sequência. Lembrando que o pastor Ivoniel foi o fundador dessas duas igrejas e recebeu pelo seu companheiro Patané, com o pastor Josivaldo e com o pequeno Miguel ali, tão feliz, curioso, vendo o que está acontecendo. Elinaldo chegando aí com a bênção que foi mandada por Deus. Lá em Lagoa Salgada, pastor Jonatas, ainda assim um pouco sonolento, porque os irmãos chegaram cedo. E em Canabrava, nosso amado irmão não estava, mas a sua família presente, recebendo aquilo que veio de Deus. Já em Macaíba, o Vilar, ali está o diácono Abel, recebendo aquilo que foi levado. O melhor presbítero Abel, o homem é presbítero. E Macaíba sede. Na parte da tarde, novamente a picape foi carregada, dessa feita foi mais pesada. Para um circuito iniciado na nossa unidade em Extremóis. E pela quantidade de cestas, já dá para vocês perceberem que o casal missionário Severino e Denise recebeu para Extremóis e para as duas missões, Moinho dos Ventos e Jardim de Extremóis. No retorno, Pajuçara. E logo após Pajuçara, Cidade da Esperança. Aí está o evangelista Edson, aí está o pastor Ricardo, levando a bênção. E para fechar o número das nossas unidades, aquelas que não puderam ser entregadas nesse primeiro momento, o Seridó, Caicó e Currais Novos, Nova Aliança e Restauração, que foram recebidas depois. E também algumas dessas cestas que abençoaram pessoas da nossa unidade sede, que foram atendidas. Também, porque engana-se quem pensa que na sede também não tem pessoas necessitadas. De modo, queridos, a Ele a glória, todo louvor, toda adoração, somente ao nome do Senhor Jesus. Diga amém. Glorifique a Deus. Aí onde você está. Vamos agora fazer uma oração de gratidão a Deus por esse trabalho que foi realizado. Amém?
Diga para o Senhor o que você quer dizer nesta noite. Pai querido, obrigado, porque tu movestes corações para atender a necessidade de almas, necessitadas, famintas, esperançosas, e que viram a concretização da sua esperança. Porque esperança é da mesma raiz da fé. É a fide que se concretiza não apenas no crer pelo crer, mas no crer que confia, que vê antecipadamente e que recebe. E somente podemos crer, Senhor, por esse nível de confiança em Ti, que és o nosso Deus, o nosso provedor, que és o sustento de todos, especialmente das órfãs e órfãos, das viúvas, dos aflitos, dos necessitados. E eu te glorifico por todas as mãos de teus filhos, Senhor, nesta igreja, que foram movidos pelo toque das tuas mãos e abençoaram todas essas famílias. Senhor, que tu possas abençoar, Senhor, de retorno a cada um daqueles que fizeram e os que ainda vão fazer amanhã e domingo, para que na segunda-feira a gente já possa planejar, Senhor, e colocar em prática aquilo que tu tens determinado que seja feito. Toda a glória é tua, a nós, Senhor. A gratidão, a felicidade, a alegria de te servir. Em nome de Jesus. Amém. E agora vamos dar as boas-vindas a mais algumas pessoas que até agora não participaram das nossas lives. Agora vem uma família diante das câmeras que esteve apenas na retaguarda até agora. Vejamos quem é. Saudamos os irmãos, a paz do Senhor. Para nós é motivo de grande alegria estarmos aqui com esta oportunidade para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos apresentar um louvor que tem por título A Calmaria. E falou muito aos nossos corações, eu acredito que Deus também pode falar ao coração de cada um. Antes de apresentarmos o louvor, gostaria de fazer a leitura de um versículo que está escrito em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Nessa versão, nova versão transformadora, ele diz assim: Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Amém. Planos frustrados, dia nublado, me perguntam por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou. Eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando
avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tem uma promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. Se um dono deste mar também é teu dono, ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria, a calmaria, a calmaria. Possa conduzir a sua vida a total e plena calmaria. Amém. Aleluias, glórias a Deus. Calmaria em uma época como esta. Glória a Deus. Claro. Para aqueles que têm no coração a paz de Deus que excede todo entendimento. Isto é mais do que natural, porque é espiritual e é parte do modus vivendi, da maneira de ser, da prática de vida do cristão verdadeiro. Graças a Deus pela família que ora tem dado essa bela contribuição. Amados, hoje é culto de ensino da palavra, culto de doutrina. Às vezes estudo bíblico, às vezes uma mera reflexão. Mas, pelo encaminhamento da programação desta sexta-feira, não teria como fugir do tema e do texto que nós vamos compartilhar agora. 2 versículos apenas da palavra de Deus. Naquele que é chamado o Evangelho do Espírito Santo. Também é chamado por alguns estudiosos de Atos da Igreja, mas conhecido como Atos dos Apóstolos. No 2º capítulo, os versículos que você vai poder ler conosco nesta noite. Vamos fazer isto agora? Verso 42 e depois o verso 43.
Onde quer que você esteja, leia, participe da leitura. É a chamada leitura participativa. Vamos ler juntos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Verso 43. Já pode ler? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitas por intermédio dos apóstolos. Amém? Diga apenas assim, repetindo comigo: Senhor, aplica a tua palavra, nos dá algo que nos encha, não apenas da alegria do teu Espírito, mas da ciência do teu Espírito. Amém? Glórias a Deus. Pode relaxar aí onde você estiver, mas não perca a atenção. Mantenha-se focado, porque eu quero compartilhar com você, ao longo dos minutos que nós vamos estar aqui refletindo nesse texto, não uma reflexão puramente teológico-filosófica, mas uma reflexão que passa, sim, por esses dois campos da ciência, pela teologia, pela filosofia, mas passa também pela praxis. Ei, pastor, o que quer dizer essa palavra? É simples. Você pode entender a prática da vida, a aplicação prática daquilo que a gente entende, daquilo que a gente sente. A escritura que nós lemos, ela vai ser retomada mais adiante aqui nesse breve comentário. Mas, lembrando do que nós conversamos com vocês há alguns minutos, falando dessa experiência de fé nessa nova fase da igreja, da superação desse primeiro desafio, você vai lembrar da expressão, da palavra, do termo, do vocábulo koinonia. E é esta palavra que vai orientar a nossa reflexão. Porque koinonia é um termo grego que marcou profundamente a história da igreja, iniciando exatamente nesse texto que nós lemos hoje à noite. Na transposição da Bíblia hebraica para o grego, na escritura do Novo Testamento, esse termo grego, koinonia, foi usado e bastante usado. E nós vamos separar um pouquinho algum desses momentos em que ele foi usado e tentar conversar com os amados irmãos e irmãs a respeito da essência desse termo. Esse termo, ele tinha, no grego dos dias de Jesus Cristo, 3 importantes significados. É importante, queridos, que quando a gente lê a Bíblia, e principalmente quando nós estudamos as Escrituras, nós possamos nos apropriar de algumas informações que nos ajudam a compreender aquilo que estamos lendo, a interpretar a palavra. A hermenêutica
que a teologia ensina e que às vezes nós podemos nos apropriar de forma bem simples. Por exemplo, koinonia no grego da época de Jesus Cristo significava, em primeiro lugar, e muito comumente, uma sociedade comercial. O termo era utilizado para isso, para indicar, para apontar, para falar a respeito de uma associação de pessoas para comercializar produtos. Ok? Esse é um primeiro significado extremamente comum. Mas ele tinha um segundo significado, e esse segundo significado ele era especial. Ele não era tão comum quanto essa associação para o comércio. Esse segundo significado era aplicado quando duas pessoas se associavam pelo casamento para viverem uma vida em comum, compartilhada, para viverem juntos em tudo e por toda a vida. Poderia dizer aqui que é a koinonia da vida, a dois. Mas ele tinha um terceiro significado. Era utilizado também para tratar da relação homem-Deus. Ou seja, um significado religioso. Um era comercial, o outro era as relações interpessoais, e agora, nessa terceira situação, koinonia apontava para uma relação espiritual, religiosa. Homem, Deus. Esse termo, ele foi inserido no Novo Testamento exatamente nesse versículo 42 do capítulo 2 do livro dos Atos, e isto pela primeira vez. Ok? Então, e ele foi utilizado para mostrar determinadas relações da vida cristã, porque os Atos dos Apóstolos tratavam, naturalmente, da vida dos cristãos. Então, koinonia passa então a ter dois significados bastante amplos. Um deles, e eu coloco nessa ordem para dar primazia a Deus, mais genericamente, passa a se tratar da koinonia com Deus, da koinonia com Jesus Cristo, da koinonia com o Espírito Santo e da koinonia com o próximo. Entendendo o próximo aí dentro do conceito cristão que foi ensinado por Jesus Cristo. Semelhante. Pessoa semelhante. Todo aquele a quem nós tivermos a oportunidade de tratar, de lidar, de beneficiar, pode ser beneficiado, porque é um caminho que leva e que traz de retorno, sempre, sempre e sempre. Mas tem um segundo significado, mais restrito, mais específico. A koinonia
com os pobres e oprimidos. Ok? Coinonia com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, com o próximo. Coinonia com o pobre e com o oprimido. Em apertada síntese, em suma, se você preferir, a coinonia passa a ser aí uma manifestação do vínculo perfeito pelo amor, quer seja com o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, quer seja com o próximo, quer seja com o pobre e o oprimido. Muito bem. O termo ele passa, portanto, a ser marcado por uma espiritualidade que nem sempre era visto no grego dos dias de Jesus, porque ele está relacionado com a vida cristã e essa associação ela traz para nós alguns aspectos que eu quero destacar nessa nossa reflexão hoje à noite. Quando se trata de relação da vida cristã, nós podemos ter, acompanhe comigo, número 1, a coinonia no compartilhar o amor fraternal. Simples, sem nenhum custo. Apenas você dividindo com aquele que está ao seu lado algo que vem de Deus e que só Deus nos dá, o seu amor. A coinonia do compartilhar do amor fraternal é uma relação baseada, primeiro, no conhecimento. Conhecimento de quê, pastor? 1 João, capítulo 1, versículo 13, registra o seguinte: o que temos visto, o que temos ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais a comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, nós falamos. E ao falar, falamos do conhecimento de Deus e compartilhamos o amor fraternal que chegou para nós através da revelação. Quer seja da palavra, quer seja particularmente do Espírito, conforme ele distribui a cada um como quer. Preste atenção numa coisa que eu vou mencionar agora. Só o cristão que mantém uma relação pessoal com Jesus Cristo, ele pode ser verdadeiramente amigo de outro cristão. Está refletindo? Faz muito bem. Só o cristão que tem uma relação verdadeira com Cristo é que pode ser um amigo verdadeiro de outro cristão. Você conhece alguém, quem sabe das nossas igrejas, das nossas unidades, que tinha uma relação de amizade com outra pessoa, que aparentemente era um cristão autêntico, verdadeiro, e de repente foi desviado do caminho do bem por aquela pessoa? Sabe por quê?
Porque só pode ser verdadeiramente amigo de um cristão aqueles que são, que têm e que mantêm uma relação plena com Cristo. É por isso que o crente, ele deve ser seletivo nas suas amizades. Principalmente se essa aproximação é visando ao casamento. Porque se não for assim, tenha por certo, mais adiante virão os desencontros, as desavenças, os conflitos, as dificuldades, que poderão perfeitamente ser superadas, que poderão perfeitamente ser vencidas, que poderão perfeitamente ser ultrapassadas, mas custará um preço. Ok? Atos 2:42, que é o texto central da nossa reflexão, ele diz assim, já lemos, só que agora eu quero ler de uma forma diferente com você. Me permita enriquecer essa leitura. E perseveravam na doutrina daqui, doutrina dos apóstolos, e na comunhão, koinonia, perseveravam no didaquê e na koinonia. Essa é a primeira parte. Segunda parte. E no partir classes, compartilhar, no partir do pão, e nas orações, proseuque, que significa orações ofertadas, orações entregues, orações que se apresentam a Deus. Queridos, aí está o retrato do cristão verdadeiro, do cristão que vivia uma intimidade tão grande com Deus, que ele tinha 4 grandes preocupações no início da igreja primitiva: perseverar no didaquê, no ensino, no estudo da palavra, na koinonia, na comunhão. Essa é a primeira dupla de termos aí, de vocábulos. No partir do pão, classes, na oração ofertada, o proseuque. Ok. A pessoa que vive atenta ao ensino da palavra, que vive exercitando a comunhão, que vive reunido com os seus irmãos no partir do pão e nas orações, esse tem uma relação íntima e profunda com o seu Senhor. Esse será verdadeiramente amigo de qualquer cristão verdadeiro. Amém? Primeiro ponto, a koinonia no compartilhar do amor fraternal. Segundo ponto, a koinonia do compartilhar os bens. Estão lembrados que eu disse que na koinonia do amor fraternal não há investimento maior da parte de nenhum cristão, a não ser compartilhar aquilo que já recebeu da parte de Deus. Mas agora, nesse ponto 2, é diferente. E compartilhar nem sempre é com os menos afortunados.
Às vezes nós temos que compartilhar com pessoas que até têm vida melhor do que a nossa, mas que estão em um momento de profunda dificuldade. O apóstolo Paulo usou esse termo em 3 ocasiões. E os estudiosos da Bíblia sabem disso muito bem. E eu, portanto, não vou me demorar muito. Apenas dizer que em todas essas ocasiões, 3, ele estava convocando a coinonia do compartilhar bens para favorecer os santos em Jerusalém. Está lembrado? Romanos 15, 26. Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram a coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Maravilha? Segundo versículo. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 4, onde o apóstolo escreveu: pedindo-nos com muito rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Aleluia! Eu tenho certeza que o coração de todos os irmãos que depositaram com confiança os seus bens financeiros, para alcançar, assistir os santos que vocês viram nos slides, eles estão cheios de graça, alegria, felicidade. Algo que nós não sabemos nem expressar, como se fosse um dom que nós nem merecíamos ter, dom de alegria, dom de felicidade, dom de prazer, dom de regozijo. Terceiro versículo, ainda em 2 Coríntios, logo mais adiante no capítulo 9 e 13 de 2 Coríntios, onde está escrito: visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberdade com que contribui para eles e para todos. Ninguém é obrigado a dar o que é seu. Eu estou dizendo dar o que é seu. Eu não estou falando em dízimo. Dízimo é diferente. O dízimo não é meu, não é seu, não é nosso. É do Senhor. Aí é diferente. Mas a oferta alçada, uma doação especial, uma contribuição, sim. Sim. Paulo deu graças a Deus pelos filipenses. Consequentemente, o texto que eu vou citar está na carta aos Filipenses, logo no primeiro capítulo, versos 3, 4 e 5. Esse pacotinho de versículos que dizem: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, Filipenses, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Por quê? Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Cooperação, nesse versículo, no Novo Testamento grego, é koinonia. Koinonia, traduzido como cooperação, da mesma forma que coleta, assistência, contribuição, no ponto 2, também eram, no original, koinonia. Da mesma forma que a comunhão, lá de Atos 2,14,
também a koinonia, como nós já dissemos, no original grego. Ok? A koinonia da obra de Cristo é o terceiro tipo de aplicação que esse texto nos revela na igreja primitiva, na escritura neotestamentária. Quarto ponto. Observe que o nível de exigência está aumentando. Se no primeiro nós tínhamos a koinonia de compartilhar o amor fraternal, se no segundo nós tínhamos a koinonia de dividir os bens, se no terceiro nós tivemos a koinonia da obra de Cristo, no quarto ponto nós temos a koinonia da fé. Koinonia da fé, pastor? É, koinonia da fé. Com que base bíblica? Efésios, capítulo 3, versículo 9. Efésios, capítulo 3, versículo 9, revelam para nós que nenhum cristão é uma unidade isolada. O que é que o senhor quer dizer com isso, pastor Gilson? Eu quero dizer para você que todo cristão é parte de um todo. Nós somos membros de um só corpo, membros do corpo de Cristo. Nós somos partes integrantes de um todo que se completa em nós. Aí vem a completude do corpo de Cristo, com todos aqueles que foram chamados e alcançaram a revelação perfeita e permanecerão fiéis até o arrebatamento da igreja, que está bem pertinho. A koinonia da fé, segundo Efésios 3 e 9, revela para nós que o escritor, o apóstolo dos gentios, o doutor Paulo, ele, ao nos fazer pensar a respeito deste fato, que nenhum cristão é uma unidade isolada, 3 e 9 diz, e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Opa, mistério. Desde quando esse mistério? Desde os séculos, esse mistério está oculto em Deus, que criou todas as coisas. E que, segundo o contexto desse texto, ele revela para nós. Nós não somos uma unidade isolada, nós estamos sendo retroalimentados pelo Espírito Santo para nós fazermos, por exemplo, o que eu estou fazendo com vocês agora. Compartilhar a revelação de Deus na sua palavra. Ok? A koinonia da fé. Os elementos que compõem a nossa fé, os elementos que autenticam a nossa fé, nós estamos permanentemente recebendo da parte de Deus, através de revelação, na palavra, diretamente pelo Espírito, pelos oráculos. Pastor, eu já ouvi tanto esse termo oráculo. O que é que quer dizer isso mesmo? Os profetas, os anunciadores das coisas de Deus são oráculos. Quinto ponto. A koinonia do Espírito Santo.
É pelo Espírito Santo que o verdadeiro cristão, ele pensa, ele sente e ele age. Pensar, sentir e agir. Completa-se aí todo um processo decisório interno que nos leva à tomada das atitudes mais marcantes da nossa vida cristã. E tudo isso vem do Espírito Santo. Filipenses capítulo 2, nos 2 primeiros versículos, e basta 2 versículos, dizem assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, coinonia do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, já falei hoje à noite a respeito de afetos entranháveis que nos levam a decidir. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Pensar. Tenhais o mesmo amor. Sentir. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Amém? Estão lembrados da bênção apostólica? Aquela mais tradicional, que a grande maioria dos pastores ministram. Estão lembrados qual é? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a coinonia do Espírito Santo seja com todos vós. Diga amém. Coinonia do Espírito. É a quinta coinonia. Tenho mais duas para compartilhar com vocês, encerrando nossa reflexão nesta noite. A coinonia com Cristo. Pastor, você já falou nesse negócio hoje à noite? Já. Mas eu quero lhe confirmar na palavra, fazer aquilo que Lucas fez e disse, para que tenhais a certeza das coisas de que já estáis informados. Eu quero confirmar para vocês, à luz de 1 Coríntios 1:9, 1 Coríntios 1:9, ok? Encontraram? Fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Comunhão com o Senhor. Olha, irmão, que é uma coisa muito delicada aí. Não está falando de comunhão com o Salvador. Está falando de comunhão com o Senhor. O servo em comunhão com o Senhor. Numa linguagem bem contemporânea, o empregado em comunhão com o patrão. Coinonia com Cristo. Essa coinonia com Cristo, ela tem marcas profundas. Eu diria que ela tem marca de sofrimento. Filipenses 3:10 revela para nós isto de uma forma muito profunda. Para conhecer e o poder da sua ressurreição, para o conhecer a Cristo, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, coinonia do sofrimento, confirmando-me com ele na sua morte. Morremos em Cristo, morremos com Cristo, morremos para Cristo. Por isso é que ninguém pode comungar com o mundo. Nossa coinonia é
com o sofrimento de Cristo, com a morte de Cristo. É por isso que os pastores ensinam, e com muita propriedade, que o crente morreu para o mundo e nasceu para Deus. Amém? 1 Pedro. Pedro era um homem sábio, viu? Profundo. No capítulo 4 e no verso 12 dessa sua profunda carta, a carta de Pedro eu poderia chamar de praxis. É parecida com a carta do pastor Tiago. É uma carta extremamente prática. 1 Pedro 4,12 nos diz: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Sétima, para a gente concluir. É a mais profunda de todas. É a coinonia com Deus. O que é que o pastor está olhando ali? A palavra. A palavra. A coinonia com Deus é algo, queridos, que exige ética. Ética cristã. A coinonia com Deus não é para quem se rebela contra a luz. A coinonia com Deus, a comunhão com Deus, é para quem vive à luz, na luz, caminha pela luz, e não para os que andam em trevas. Eu ensino e creio e tenho base científica e bíblica para dizer que não existe trevas. Eita, pastor, e agora? É simples, faça uma experiência. Você está numa sala? A sala está iluminada? É uma luz elétrica? Tem um interruptor? Peça a alguém nesse momento para desligar o interruptor da luz. Vou esperar você fazer isso. Ok? Já está pronto para fazer? Vou desligar só um aqui. Vai ficar ainda um pouquinho. Ó. Pastor, fez trevas aí, pastor? Não. Eu retirei a luz. Trevas nada mais é do que a ausência de luz. Ok? Vamos para a palavra. 1 João 1,13, desculpe, 1,3. 1 João 1,3 diz assim: ora, a nossa... João está falando para os crentes da Igreja Universal. Não é da Universal do Reino de Deus, não. É para a igreja do mundo todo. Primeiro João 1,3. Ora, a nossa comunhão, está acompanhando? É com quem? Com o Pai? É com o Filho? É com o Espírito Santo? Pastor, esse versículo está... não, é porque é mais na frente um pouquinho. Eu costumo, às vezes, separar os versículos A, B e C. Ok?
1 João 1:3, na parte B, diz: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Agora presta atenção que está no verso 6. Meu irmão Roberto, vá se preparando que você vai já cantar. Concluída a nossa reflexão, você vai trazer um belo louvor para alegrar os irmãos e a mim também. 1 João 1:6 diz: se dissermos que mantemos coinonia com Ele, com Deus, e andarmos nas trevas, ou seja, e andarmos em lugar onde não resplandece a luz de Deus, mentimos e não praticamos a verdade. Mentira é um dos mais graves pecados. É uma das maiores transgressões à ética cristã. Há quem diz por aí que se o mundo passasse alguns poucos minutos sem mentira alguma, quebraria. Então a mentira é mais forte do que o coronavírus. Quebraria o mundo dentro de poucos minutos. Faliria bolsa de valores e tudo que você pode imaginar. Provavelmente até alguns casamentos se acabariam, porque o marido vive mentindo para a mulher vive mentindo para o marido, um vive mentindo para o outro e o outro para um. Eu quero encerrar com uma frase que eu anotei aqui. Eu quero sintetizar a nossa reflexão desta noite, dizendo que, em suma, a coinonia cristã é aquele vínculo que liga o cristão através do Espírito Santo ao próximo, a Cristo e a Deus. Amém? Meu irmão Roberto, pronto para cantar? Vamos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si.
meu, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Aleluias. Glórias a Deus. Eu estava quase batendo com a mão de Roberto assim, né? Como a gente não pode se tocar, pelo menos virtualmente. Queridos, está sendo muito agradável, muito bom. Para mim, em particular, estar com vocês hoje à noite. Mas nós precisamos encerrar o nosso culto, mesmo sendo virtual, mas nós temos a disciplina a cumprir e outras atividades a serem realizadas. Mas não quero e não irei encerrar antes de chamar a sua atenção para duas coisas extremamente importantes. A primeira é que neste domingo, pela manhã, os obreiros da Assembleia de Deus, Ministério da Plenitude, sediados ali na nossa catedral, templo sede, portanto, estarão reunidos em um momento de consagração. Ei, pastor, abriu as portas do templo? Ainda não. Estarão fazendo como as irmãs do círculo da oração fazem. Cada um na sua casa, no mesmo horário, com tudo marcado direitinho, nós teremos uma consagração, constando de jejum e orações. Orações pela nação brasileira. Esse é o foco da nossa oração no domingo. Orar pela nação brasileira, orar pelo nosso Estado, orar pela nossa gente, orar para que essa peste que está avançando, ela seja debelada para o bem-estar do povo, da cidade onde você mora, do Estado que nós vivemos, do nosso país, e especialmente da Igreja do Senhor Jesus. Domingo, o motivo de oração é este. Sabe que tem um grupo de pessoas da Catedral da Plenitude em jejum, hoje, convocados pelo pastor Tarcísio, e eu estou alinhado com eles. Ainda não terminei a minha tarefa. Só depois do culto é que aí eu vou convidar a irmã Regiane para botar um jantar para mim, para Guilherme. É pena que eu não posso lhe convidar.
não dessa vez. Então, domingo, primeiro aviso, consagração matinal. Para os obreiros da sede, no grupo Obreiros da ADEMP, o nosso capitão Henrique. Capitão é menor do que general. General, vocês sabem quem é? Jesus Cristo. O capitão dos nossos obreiros, Henrique, estará definindo o horário para cada atividade e eu estarei, mesmo à distância, participando com eles. Segundo aviso, extremamente importante. 18 horas estaremos aqui para um grande culto. Mais uma transmissão ao vivo, mais uma live. Aqueles que nos mandaram carinhosamente vídeos e não pôde ser apresentado hoje à noite, quem sabe será domingo. Queremos novas pessoas participando. Amém? Para honrar a palavra que foi ministrada, diremos, conforme ensinado em 2 Coríntios 13:13, que a graça de Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Um sábado feliz, abençoado. Se possível, não saia da sua casa. Ainda não. E um domingo cheio da graça e da bênção do Senhor. A paz do Senhor para todos vocês. Amém. Unidos avante lutemos, com esse ideal avançar. Coragem, ó plenos da graça, em nossa assembleia brilhar. Diante do trono de Cristo, veremos a face do Rei, dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai. Avante, avante, lutai. Dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai. Avante, avante, lutai. Nas lutas não nos prostraremos. Vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o ID de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o ID de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Erguei a bandeira de Cristo, convictos do seu ideal, levando a palavra da vida a povos, nações sem igual. Os campos estão brancos pra ceifa, na seara é pra se trabalhar. E no grande dia os plenos irão pra sempre